Bem, seja bem-vindo aqui ao canal, eu sou o Robson e vamos dar continuidade ao nosso estudo referente à história da igreja. Bem, se você não assistiu o vídeo anterior, seria interessante você primeiro assistir o primeiro vídeo, onde falamos da introdução da história da igreja. Aí você pega e volta aqui para este, ok? Bem, vamos lá. Dando continuidade, diz a palavra que 120 pessoas, isso mesmo, este foi o número de pessoas, de irmãos, de judeus, que foram seguidores de Cristo, que após a ascensão de Jesus, eles ficaram juntos, ficaram unidos. Jesus ficou pelo espaço de 40 dias, deu muitas instruções, não é, para todos eles, testemunhando a sua ressurreição, o seu corpo glorioso, e subiu aos céus. E aqueles homens, então, eles ficaram. E ali em Atos dos Apóstolos, é a base do nosso estudo, você vai ver que Pedro, como era característica de Pedro, ele sempre tomava a frente, né, nas palavras, em tudo. Ele pega e diz para os seus discípulos, ou melhor, para os discípulos de Jesus, para os seus irmãos: olha, convinha que tudo aquilo que deveria acontecer, realmente veio e aconteceu. Nós precisamos agora dar continuidade. Judas traiu a Cristo, mas nós precisamos substituí-lo. Então o que eles fazem? Eles oram, eles fazem ali, né, uma conclamação com todos os presentes, com esses 120, dizendo ali da situação. E ali é levantado um homem para dar continuidade, para somar-se com os 11, voltando a ter os 12 discípulos. Então foi por oração, Matias, ele é levantado para ser um dos discípulos. Vai lá na Bíblia, você lê ali no capítulo 1, você vai se atentar muito a isto. O que acontece depois? A característica desses irmãos, da igreja que estava formando. Mas é importante nós colocarmos aqui que esses nossos primeiros irmãos, esses 120 cristãos, na realidade, como já falei no vídeo anterior, eles não estavam ali como cristãos, eles não estavam com uma nova religião. Eles eram judeus e eles acreditavam que a vinda de Jesus era a promessa do Messias que viria. Estava relatado nas Escrituras no Antigo Testamento. Então eles continuavam judeus, eles eram judeus, eles não estavam ali com a pretensão de ter uma nova religião. Porém, não eram todos os judeus que pensavam dessa maneira. Lembra-se que eu falei daquelas facções, daqueles grupos de judeus que haviam antes, não é? Os fariseus, os saduceus, né? Os essênios, já existiam os essênios nessa época. Então, muitos deles, os judeus conservadores, e também tinha os judeus, os helenistas, da helenização, que era a maneira grega de viver, que era ali, foi colocado por Roma e começou lá por Alexandre o Grande, né? Portanto, esses judeus, como já disse, eles não se consideravam uma nova religião, não é? Mas não eram todos que pensavam assim. E mais para frente nós vamos ver como que verdadeiramente a igreja de Jesus, o cristianismo, né, o movimento de Jesus, ele veio a crescer mais. Isso vai ficar para os próximos vídeos. Mas hoje eu quero, né, nessa segunda aula, né, sobre a história da igreja, eu quero deixar bem forte aqui a característica desses irmãos, em especial dos 12 discípulos, não é? Mas somando os 120, a característica deles, diz a palavra, eles viviam com esperança. Eles tinham esperança, eles perseveravam em oração. A igreja começa assim, queridos. Se você é igreja hoje, se você faz parte do corpo de Cristo, o que eu e você, nós precisamos resgatar desses 120 irmãos e irmãs, homens, mulheres. Não foi contado aqui as crianças, existiam crianças também, mas
a característica desta igreja era a perseverança e a oração. Eles estavam sempre juntos em oração. E daí Deus fez uma grande obra. Então, nessa segunda aula, baseada em Atos dos Apóstolos, eu quero deixar esta mensagem: que eu e você, nós possamos ser sempre perseverantes e termos uma vida de oração, sabendo que quem está à frente não são homens. Quem está à frente desta obra, desta igreja, é poderoso. Agindo Deus, quem impedirá? Jesus, Ele é autor e consumador da igreja. Ok? Então que eu e você possamos ter perseverança. Nos próximos vídeos estaremos falando com mais detalhes, experiências que os discípulos tiveram com Cristo, e eu e você podemos tê-las também. Deus te abençoe em nome de Jesus.